7h32, já estamos de volta com o nosso Jornal da Sucesso, sempre agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Você que está no carro aí nos acompanhando, muito obrigado, obrigado de coração, que essa manhã de segunda-feira seja uma manhã abençoada por Deus, né? Uma manhã realmente repleta de muitas coisas boas e que essa sua semana seja uma semana de muitas e muitas e muitas bênçãos. Olha, obrigado aí a todo o estado de Goiás ligado conosco. A gente começa então agora a nossa entrevista com o senador Jorge Cajuru. Ele já está conosco aqui ao vivo e a gente agora vai bater um papo com o senador sobre vários assuntos, né? E o meu primeiro assunto, né? Deixa eu começar dando bom dia ao senador. Senador, bom dia. Bom dia, Fred Silveira. Bom dia especial aos ouvintes da Rede Sucesso. Deus e saúde para todos e todas, para você, Fred, para sua família. Amém. Nesse dia a dia triste que passamos, né, neste momento cada vez mais preocupante, aqui em Brasília, 7h33 da manhã, e eu com saudades da Rede Sucesso, porque há quanto tempo não dou entrevista. Falei para o meu amigo e irmão mesmo, desde a infância, o Gilson Almeida, e fico com alegria de ver aí um novo estúdio, né? Que estrutura cada vez maior, com audiência e credibilidade em todo o estado de Goiás. Portanto, o meu abraço ao grupo, que sempre me deu espaço, nunca recusou dar espaço a mim, ao contrário de outras emissoras do estado de Goiás, que por sinal não fazem nenhuma falta a mim. Senador, nós que agradecemos e estico até o meu convite aqui, o convite do Gilson e do grupo, para que assim que tudo isso passar, faça questão da sua presença aqui para a gente bater um papo ao vivo, pertinho um do outro aqui, para a gente, né, discutir alguns assuntos. E senador, a primeira pergunta que eu tenho ao senhor, os nossos ouvintes estão mandando aqui naturalmente as perguntas, mas é justamente, eu queria saber qual que é a sua opinião, né? Eu sou que sempre foi um homem muito polêmico, é comunicador, é jornalista, né? Então o senhor também está do lado de cá, sabe muito bem o que nós estamos passando, tendo que noticiar tudo isso que tem acontecendo no Brasil. Mas a minha pergunta para o senhor, senador, é como é que o senhor está vendo todo esse imbróglio que virou? Porque a própria sociedade tem visto, senador, que existe muita politização em cima da doença, infelizmente, como o senhor colocou muito bem, nesse momento tão triste. Mas como que o senhor está vendo essa confusão toda que virou a questão da vacinação, de verbas, de tudo isso? A sua pergunta é muito importante, Fred, e ouvintes da Rede Sucesso. Só o parlamentar que tem o rabo preso, que tem ligações com o governo, que é bajulador do governo, que lambe os ovos do governo, como os outros dois senadores de Goiás, que vivem absolutamente de sabugice, como eles não leram nem o Pequeno Príncipe, eles não sabem o que significa sabugice. Então não vão ter coragem para falar. O governo não soube enfrentar a pandemia. Ponto 1. Ponto 2. A troca constante de ministros é a primeira vez na história do Brasil que vamos agora para 5 ministros em 2 anos e 3 meses de governo. Isso é inconcebível. Portanto, a gente foi chegando a momentos em que tudo que o governo falava, a gente não tinha mais condições de acreditar, porque uma hora havia alguém do governo falando para não usar máscara, não usando máscara, filho de presidente mandando enfiar máscara naquele lugar, o Covid sendo chamado de gripinha, vacina, presidente dizendo que não iria tomar para não virar jacaré. Então, nós vivemos momentos lamentáveis. E, felizmente, eu que gosto do presidente Bolsonaro e tenho boa relação com ele, sou respeitado por ele, exatamente porque não puxo o seu saco, nunca lhe pedi uma agulha e converso com ele normalmente, fazendo críticas publicamente a ele, e ele nunca achou ruim, nunca falou um A meu respeito, ou seja, me respeita.
porque sabe que eu só vou dizer a ele aquilo que eu vejo, que eu sinto nessa sua colocação, Fred Silveira, dentro do coração de cada brasileiro. Então, cansei de falar ao presidente e, felizmente, eu vejo hoje um outro presidente preocupado, consciente que errou, ou seja, não se deve ter compromisso com o erro, errou, volta atrás, e eu cheguei a usar essa frase com ele. E agora a gente começa a ter, Fred, um maior otimismo, uma maior confiança no governo. Nesse final de semana o presidente ouviu do ministro da Saúde, isso é claro que o responsável maior é o presidente Bolsonaro, mas o novo ministro da Saúde garantiu, Fred, e goianos e goianas, 1 milhão de vacinas por dia. Imagine se isso acontecer. Será a coisa mais linda do mundo. Serão 30 milhões de vacinas por mês e nós teremos condições de chegar até junho com quase a metade da população brasileira vacinada. Então agora a situação é outra, eu vejo diferente, mas não deixei de mostrar a você e ao seu enorme público a verdade, a sinceridade dos erros primários ocorridos anteriormente. Senador, vamos falar de STF, senador. O nosso STF, o tão querido STF, que vem mostrando sua cara com o tempo pra cá, tentando aí ser independente. E a pergunta que nos chega é como fica, ou como está, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Bom, Fred Silveira, a imprensa brasileira toda repercute, e eu lhe agradeço, porque na imprensa goiana é quase impossível essa notícia aparecer só porque envolve o meu nome, ou seja, é o ódio da maioria da imprensa goiana a meu respeito, porque eu sempre a enfrentei no tempo todo que trabalhei aí, desde jovem, com 17 anos, quando conheci o meu irmão Gilson Almeida. E há, pelo menos de minha parte, como autor do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, também volto a usar a palavra otimismo finalmente, porque antes era impossível você imaginar um pedido de impeachment como eu fiz do Gilmar Mendes, você pedir uma CPI da toga como eu participei, fui um dos primeiros a assinar, porque o presidente era o Davi Alcolumbre e ele tinha evidentemente rabo preso no Supremo Tribunal Federal. Já o novo presidente Rodrigo Pacheco, honesto, não tem rabo preso, não tem nenhum medo do STF, pelo contrário, tem opiniões contrárias, é a favor ao limite do tempo de mandato de ministro do STF, é favorável a nem todas as ações chegarem ao Supremo, especialmente as penais, pararem no STJ. Então, um presidente que tenha coragem dessas posições, ele poderá surpreender o Brasil e colocar em pauta, assim que acalmar a situação da pandemia, o pedido de impeachment feito por mim e com a colaboração importantíssima do jornalista Caio Coppola, porque ele que teve a ideia do abaixo-assinado, que já passa de 3 milhões de assinaturas, e nós entregamos sexta-feira passada, com transmissão ao vivo, nas mãos do presidente, o pedido de impeachment que o Caio Coppola considerou o mais embasado, e por isso que abraçou o meu impeachment, e daí provocou esse abaixo-assinado. Ele que estava pensando em 500 mil assinaturas em tempo recorde, 2 dias, tivemos 2,5 milhões de assinaturas, e é a primeira vez na história do Brasil que um pedido de impeachment é acompanhado de um abaixo-assinado. E poderá ser a primeira vez do Brasil, na história do país, que um ministro terá aprovado o seu impeachment no Senado. É o que esperamos. Do contrário, será mais uma vez uma grande decepção. Penso eu que o novo presidente do Senado queira melhorar a sua imagem e principalmente a da instituição Senado Federal,
que é péssima diante da população brasileira. Senador, recentemente o comentarista J.R. Guzzo, ele no seu comentário disse o seguinte, a seguinte frase, que o STF vem funcionando como escritório de advocacia para ladrões milionários. Essa foi a frase dita pelo comentarista. E quais os critérios, senador, e como deveria ser a escolha desses membros do STF? O senhor já pensou em algum projeto em nome da sociedade para mudar essa forma de escolha dos ministros do STF, que geralmente tem o dedo e o interesse de alguém, senador? Mais uma boa pergunta de sua parte, Fred, e público da Rede Sucesso. Eu não só pensei, como eu apresentei projeto. É por isso que eu fico triste da imprensa goiana ter este comportamento covarde, né, e de perseguição à minha pessoa, de não mostrar o que eu faço aqui. Eu sou o campeão de projetos no Brasil inteiro, entre os 81 senadores, mais de 250 projetos sancionados, como do diabetes para o Brasil inteiro, centros diabéticos em Goiás já tem 2, agora chegaremos a 5, emendas, o campeão de emendas para a saúde no estado de Goiás, Rio Verde agora vai chegar a 13 milhões para os 2 hospitais que eu ajudei a viabilizá-los, o do câncer e o do diabetes. O Hospital do Câncer em Goiânia, o Araújo Jorge, é só lá chegar e perguntar ao presidente Cláudio Cabral qual o parlamentar que mais apoia. As instituições de caridade, a Vila São Cotolengo, enfim, tantas outras ações de minha parte. Essa sua pergunta me faz, primeiro, elogiar o jornalista Guzzo, mas pedir a ele que reconheça que antes dele, quem falou para o Brasil inteiro, entrevistado pela Rede Jovem Pan na época e pela Rádio Globo na época, fui eu, que ali havia gente vendendo sentenças. Gente que eu falo, entre os 11 ministros, tem vendedores de sentença, sem nenhuma dúvida. Para ser objetivo na sua ótima pergunta, eu apresentei para o Senado e para o Congresso Nacional que deveríamos, primeiro, impedir, no bom sentido, que somente o presidente da República escolhesse um novo ministro, que houvesse um conselho de pessoas reconhecidamente em todo o Brasil, de caráter, de comportamento ético, para a escolha de um novo ministro. Não se escolhe ministro, como agora aconteceu, alguém que veio lá do Piauí, não por causa do Piauí, mas até porque tem muita gente culta, né, família Lins, tem muita gente qualificada que nasceu no Piauí, mas ele veio do Piauí para tentar uma vaga no STJ e, de repente, politicamente, graças à interferência do deplorável Centrão, aqueles deputados, aqueles integrantes desse grupo, grupo este que chegou até o presidente e exigiu o nome de Cássio Nunes. Então, a minha proposta é essa, é limitar o tempo do mandato. Para mim, 8 anos, o presidente do Senado pensa em 12, eu penso em 8, e para mim depende da idade, Fred, porque às vezes você escolhe um novo ministro que tem 45 anos. Imagina o tempo que ele vai ficar no Supremo, até o auxílio funeral dele, até quase 80 anos de idade, perfeito? Se ele tem 65 anos de idade, aí é claro, você pensa diferente. Então o tempo de mandato para mim é fundamental. Agora, o que é preocupante é a escolha, você não ver o currículo, você não puxar a vida do cidadão que vai ocupar um dos cargos mais importantes do Brasil, estará entre os 11 homens que decidem, né, tanta coisa no Brasil e decidem mal, decidem de forma revoltante em todo o Brasil, tanto que você pode fazer pesquisa aqui no Jornal do Sucesso, quando você quiser, você vai obter quase 100% de rejeição ao Supremo Tribunal Federal. É assim que eu penso, Fred. Senador, como é que está a sua relação hoje com o governador Ronaldo Caiado? E o senhor acredita que ele está administrando o Estado mais como médico ou como gestor?
Bom, administrar das duas formas em função da doença, da pandemia. Ele, como médico, ele não tem como não se preocupar com o amanhã. O medo dele é daqui a 1 ano, 2 anos, ele ser chamado de assassino pelo tanto de mortes. Daí a preocupação dele em lockdown, enfim, em vidas. Agora, a minha relação com ele é distante, falo muito pouco com ele, talvez em função do meu trabalho aqui em Brasília. Eu vivo aqui, moro aqui, trabalho aqui, não tenho férias, não tenho feriado. Final de semana é exatamente para mim importante, porque é quando nenhum senador está aqui, e aí a chance de conversar com ministros, eu vou até eles, e aí é a hora de você conseguir recursos para Goiás, na área da saúde, na área da educação, enfim, nas áreas mais importantes. Agora, por telefone, a relação é a melhor. O que ele quer, eu também quero. Vamos colocar centro diabético em todas as regiões do estado de Goiás. Vamos nos preocupar com o Hospital do Câncer em Umas e em Jataí, porque o de Goiânia e o de Rio Verde eu já cuido. Aí ficaremos com 4 centros, com 4 hospitais do câncer e com 5 centros diabéticos. Ele me apoia. Evidente que a luta tem que ser minha, porque as emendas pertencem a mim e não a ele, mas do mesmo modo que ele tem o direito de conseguir, e conseguiu aí quantias, recordes em nível nacional para o estado de Goiás. Cometeu erros, a esses erros mereceu de minha parte críticas, mas eu acredito no homem Ronaldo Caiado, no caráter Ronaldo Caiado, que eu fiquei amigo em 1990. Portanto, é muito tempo para não definir um homem como ele. E eu posso defini-lo da melhor maneira possível, principalmente no que tange a gratidão. Ele salvou minha vida 2 vezes, é um homem preocupado com vidas, e que até o final do ano, eu tenho certeza, vai melhorar a sua popularidade, o seu respeito com a população de Goiás, pelo trabalho dele, pela vontade dele, pela dedicação dele, Fred. Senador, com relação a Goiânia, senador, nós temos um prefeito que era vereador, o senhor conhece muito bem, é o Rogério Cruz, com quem o senhor dividiu inclusive trabalho com ele, e aí de repente o vice vira prefeito, sem ter uma experiência inicial administrativa, né? E aí acaba todo mundo hoje acreditando que o Rogério Cruz não está preparado ainda para administrar a capital. Do seu ponto de vista, o que tem acontecido? Porque o que acontece aqui, senador? As pessoas estão vendo o Rogério Cruz meio que perdido, né, na sua posição de administrar, e parece que tudo que ele vai fazer ele pede bênção para o governador. Fred, veja bem, o governador Caiado, com toda a sua experiência parlamentar, cometeu erros, na minha opinião, primários, né? Sabe disso. Por isso que eu falei para você que ele, com certeza, vai se recuperar por tudo o que ele significa para mim, especialmente em termos de caráter, por ter pego um governo arrombado, literalmente em todas as áreas, em todos os sentidos. Então não é fácil. Criticar é fácil. Agora, você receber um estado como o Caiado recebeu não é fácil. Você receber uma prefeitura como o Rogério Cruz recebeu não é fácil, porque existe aquele fanatismo por Iris Rezende, de muita gente que gosta dele desde os tempos do mutirão, mas quem conhece de verdade o Iris sabe que quando ele sai de um mandato, pode perguntar a todos que receberam mandato dele, quando ele termina uma gestão, ele deixa o caixa vazio, ele deixa problemas na saúde terríveis, na educação terríveis, principalmente nessas 2 áreas que ele não gosta. O Iris não gosta de funcionário público, o Iris não gosta de saúde, o Iris não gosta de educação, o Iris gosta de dinheiro, essa é a verdade. Então o Rogério Cruz assume
uma gestão sem o preparo, aí eu reconheço, a experiência de um Íris, de um Ronaldo Caiado, faz um acordo com o MDB através do Daniel Vilela, escolhe uma equipe de trabalho, erra em algumas escolhas e começa ele a ter, por parte de quem o ajudou a chegar onde ele está, pressões não negativas, políticas, que são normais. E ele precisa saber driblar isto. E para mim ele tem sabido. Ele é calmo do ponto de vista de equilíbrio, ele é um ser que sabe que esta é a chance dele, porque do contrário será um desastre os 4 anos de trabalho dele e ele nunca mais ficará na política. Portanto, não haverá uma outra chance como essa para ele. E aos poucos ele vai resolvendo o que ele pegou, ou seja, a herança que ele recebeu, e para mim ele tem a chance de fazer um bom trabalho. Começa do jeito que todo mundo começa quando pega o que eu acabei de falar a você, quando pega um mandato de Íris Rezende. Pegar mandato de Íris Rezende, eu pediria a Deus que nunca me desse esse presente. Senador, eu vou desfazer agora a nossa rede de rádio. Nós estamos em Goiânia, Buriti Alegre, Tumbiara, Catalão, Jaraguá, Jataí, São Luís dos Montes Belos, do Distrito Federal, no entorno de Brasília, Santo Antônio do Descoberto, e também na capital federal, em Brasília. Se desfaz agora, agradecendo ao senador Jorge Cajuru, né? Obrigado demais pela participação. Fala, meu filho. Tá? E aí, Cajuru, eu quero aqui que você agradeça também aos nossos ouvintes de todo o estado. Bom, primeiro aos ouvintes de todo o estado, o meu carinho. Eu sei muito bem da audiência da Rede Sucesso, porque eu sempre estou ali pelo sudoeste, né? E vejo o prestígio dela lá, a credibilidade dela lá. O Gilson soube criar uma rede de rádio. Nós dois já tivemos uma rede brasileira de esportes, Gilson e eu. Portanto, o Gilson é do ramo, diferente de outros homens do rádio que não são do ramo e que não sabem fazer rádio. O rádio continua cada vez mais vivo, cada vez mais importante, por ter empreendedores assim como o Gilson. A minha sincera manifestação de solidariedade a cada um que todo dia amanhece sofrendo com perdas em suas famílias, de seus amigos. Eu ainda anteontem perdi mais um amigo no meio esportivo, o narrador Paulo Stein. Então todo dia o medo, Fred, é de você pegar isso aqui, ó. Você acorda, ele dormiu no silencioso, aí você pega isso aqui. Aí vem notícia, amigo. Só vem notícia triste, lamentavelmente. Daí o meu desejo de Deus sempre e saúde sempre para todos os goianos e goianas, ao Estado a quem devo uma gratidão eterna, e sairei da política porque prometi não concordar com o fim da reeleição e apresentei um projeto pelo fim da reeleição no meu último dia de mandato, para não ser covarde, para não sair antes, como muita gente faz e não cumpre o seu mandato. Eu cumprirei, deixarei um legado, Goiás terá orgulho. E em primeira mão informo aqui na Rede Sucesso, pesquisa feita no Congresso Nacional pelo Instituto FSB, no Facebook, o goiano aqui, que representa Goiás, é o senador mais influente do Brasil. E em todas as redes sociais é o segundo senador mais influente de todo o Brasil. Agradecidíssimo, Goiás. Senador, muito obrigado pela sua participação. O Gil só mandou avisar que o senhor tá devendo um vinho para ele. Na hora que o senhor comprar, só manda entregar aqui do motoboy que ele tá esperando, tá, senador? Isso aí você pode ter certeza, Fred Silveira,
que é a única hora que o Gilson mente. O Gilson não é de mentir. O Gilson é exatamente ao contrário. Ele que me deve o vinho, o jantar com a sua esposa, para eu ir lá bater papo com ele, com ela, com a família. Então a dívida é do Gilson. Ele vai Cajuru não fica devendo nada. Obrigado, senador. Obrigado pela sua participação. Estico o meu convite. Você vai voltar conosco aqui. Espero que pessoalmente aqui nos nossos estúdios. Obrigado, senador. Obrigado por você aí também, que está conosco em todo o estado de Goiás. São 7h57. Se perguntarem que rádio você ouve, você fala assim, ó, Rádio Sucesso FM, toda hora e em qualquer lugar. Estamos apresentando Jornal da Sucesso.